Olá, eu sou o professor Paulo Macedo e estou aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza de Física, hoje com o título Introdução à Cinemática. Vamos lá então. Cinemática é a área do conhecimento da física conhecida como mecânica, que estuda o movimento sem se preocupar com o que causou esse movimento. Para que a gente possa entender melhor a matéria física, é necessário a gente compreender alguns conceitos. Ponto material. É todo o corpo, quando eu digo corpo, eu estou dizendo um objeto, eu estou dizendo um carro, um barco, uma bicicleta, um caminhão, cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. Exemplo, um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula quando comparado às dimensões do oceano, ou seja, ele torna-se um pontinho tão pequenininho que a gente chama de ponto material, porque o oceano é muito grande, que é esse referencial onde eu estou me referindo. Referencial, também conhecido como sistema de referência, é um ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno ou o que está ocorrendo. Depende de quem está observando ou de onde está observando. Por exemplo, vamos admitir que você seja esse indivíduo que está aqui. Para você, o ônibus está passando, correndo, está em movimento, porque você está em repouso. Mas vamos admitir que você esteja aqui dentro do ônibus, você seja uma dessas pessoas. Então, para esta pessoa aqui, você está parado e ele também. Você observa o movimento quando olha para fora do ônibus. Você vê este indivíduo aqui, como se estivesse passando, as placas de sinalização passando, as casas passando, os prédios passando. Então, para você que está dentro do ônibus, você está parado, mas as coisas lá fora que estão em movimento. Então, isso é referencial de onde você está se orientando para saber quem ou o que está em movimento. Trajetória corresponde à posição que o corpo ocupa em um determinado caminho ou trajeto. Por exemplo, uma caminhoneta sai da cidade A e vai para a cidade B. Este caminho que ela faz chama-se trajetória. Origem é o lugar inicial de onde começamos a contar o tempo ou o espaço. Por exemplo, a cidade A, de onde a caminhonete saiu, é chamada de origem, certo? O espaço em física é representado pela letra S. E o I significa espaço inicial. E aqui eu tenho espaço S, F, quer dizer, final. Então, aqui o espaço final seria os 450, onde ele chegou na cidade B. O espaço inicial aqui seria o zero, onde ele saiu. A origem, onde tudo começou. O tempo, que é T em física, I, quer dizer, TI é tempo inicial. Não começou, vai começar, então é zero. O tempo final, depois que a caminhonete saiu de A e chegou em B, levou 5 horas, então é o tempo final, certo? E a gente vai estudar também a velocidade média. O que é a velocidade média? É a variação da posição, do deslocamento, de um automóvel, bicicleta, caminhão, móvel, em relação a um referencial durante um certo intervalo de tempo. A velocidade média é calculada pela expressão V de velocidade média, M de médio. Esse triângulozinho significa variação, é delta. Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui, como nós vimos anteriormente, eu tenho a origem e tenho aqui a cidade B, o final. A variação do espaço é o espaço final, que é 450, menos esse espaço inicial. Ou seja, o espaço, a variação do espaço, sempre vai ser calculada o final menos o inicial. Assim como a variação do tempo, que é a ΔT, também vai ser calculada como o tempo final menos o tempo inicial. E a gente vai pegar essa formulazinha de velocidade média e vai dividir essa diferença do espaço pela diferença do tempo. E a gente acha a velocidade média. Vamos ver com mais detalhes. Vamos admitir que essa caminhoneta, ela saiu daqui do quilômetro zero. Daqui saiu do quilômetro zero. Então vamos admitir que essa caminhonete saiu do quilômetro zero, origem. Andou 50 quilômetros, parou para abastecer. Depois o motorista almoçou, descansou meia hora, voltou à estrada e percorreu mais 400 quilômetros até chegar ao seu destino final. Qual foi sua velocidade média? A velocidade média não importa
Quanto tempo o cara levou para chegar lá, se ele parou para comer, beber, namorar, dormir, ir ao banheiro, não importa, só importa o estado inicial e o final, e o tempo inicial e o tempo final. Assim, então, vamos ver como que seria o cálculo da velocidade. Eu sei que a velocidade média é calculada sobre a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Vamos calcular a variação do espaço. Lembre-se que a variação do espaço é espaço final menos inicial. E a variação do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Então vamos lá, velocidade média, variação do espaço sobre variação do tempo. Então a velocidade média, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Vamos substituir. Substituindo, velocidade média, espaço final, 450. Espaço inicial, 0, saiu da origem. Dividido, tempo final, 5 horas, pelo tempo inicial, 0. Dividindo 450 por 5 dá 90 km por hora. O que é a velocidade média? A velocidade média é uma grandeza vetorial. O que é a grandeza vetorial? É que possui módulos, possui um valor, 80, 100 km, 90 km. Possui um sentido e uma direção. Se é para cima, se é para baixo, se vai para a esquerda, se vai para a direita, se é negativa, se é positiva. Por isso falamos que ela é uma grandeza vetorial, porque ela precisa de um módulo, que é um valor, e tem um sentido e direção. Ela depende da diferença entre posição final e inicial, como nós já vimos, né? Por exemplo, durante uma corrida de Fórmula 1, os carros podem desenvolver altíssima velocidade, que é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é quando você está dentro do carro e olha no velocímetro, e você vê lá 80 km, aqui é a velocidade instantânea, naquele instante, naquele momento que você olha. Se o motorista está a 100 km, aquela velocidade que você vê no velocímetro é a velocidade instantânea, 100 km. No entanto, a velocidade média é feita da seguinte maneira. No entanto, ao final da corrida, terão voltado à posição inicial do box. Isso é, o cara roda nas pistas, sai do boxe e volta para o boxe. Deste modo, sua velocidade média durante todo o percurso foi igual a 0. Por quê? Porque sua posição final é igual à inicial. Ele pode ter andado 300 km, mas ele saiu do início 0, rodou e voltou para o final 0. Então, final 0 menos início 0 é 0. A velocidade também vai ser, a velocidade média é 0. Não foi a velocidade instantânea, é a velocidade média. Vamos ver como é que seria isso. Vamos calcular com mais detalhe. Um carro sai do quilômetro 10, está aqui o quilômetro 10, e vai até o quilômetro 60, aqui ó, em meia hora. Levou 30 minutos, meia hora. Qual a sua velocidade média? Então eu vou fazer velocidade média, a variação do espaço, dividida pela variação do tempo. O espaço, a variação do espaço é final menos inicial. E o tempo variação do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Substituindo aqui, então, velocidade média é espaço final menos inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Vamos substituir. Espaço final, ó, quanto é? 60. Menos 10, que é o inicial, está aqui. Dividido, tempo. Qual foi o tempo final? Ele diz que foi quanto? Meia hora. Meia hora, 0,5. Tempo inicial, 0. Quando você faz 60 menos 10, dá quanto? 50. 50 dividido por 0,5 dá 100 km por hora. Vamos ver agora o que é movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo é quando você anda no sentido, você caminha a favor da trajetória, pois o espaço e a velocidade são positivos. Só para você conhecer o que é progressivo e retrógrado. Ou seja, aqui tem um ciclista, ele está indo de A até C, movimento progressivo, porque o movimento, a seta está apontando para lá. Como ele está andando no mesmo sentido da seta, ou seja, o movimento é progressivo. Porém, se ele voltar, essa outra seta aqui, ó, vermelha, movimento retrógrado, o móvel se desloca no sentido contrário à trajetória.
Logo, o espaço é negativo e a velocidade também. Então, quando você volta no sentido contrário do que você estava indo, é um movimento retrógrado, você está retroagindo, voltando. E o movimento progressivo é aquele que você está progredindo, e no sentido que você já combinou, já acertou de ir. Vamos ver aqui um outro exercício de velocidade média. Determine a velocidade média deste ciclista. Que ciclista? Esse aqui, ó. Está pedindo para calcular a velocidade média, que sai de 200, que é o ponto inicial, até 1.200, que então a variação do espaço vai ser 1.200 menos 200, certo? Então vamos ver. Variação do espaço. 1.200 menos 200, dá quanto? 1.000. Variação do tempo. Variação do tempo, ele vai aqui, ó, no tempo, quanto foi o tempo? Chegou aqui, 250. O tempo aqui é zero, não tem, é tempo zero. Então, 250 menos zero é quanto? 250. 1.000 dividido por 250 é 4 metros por segundo. É um movimento progressivo, porque é positivo, não tem sinal negativo. Agora, vamos ver o contrário. Se a gente tivesse que calcular a velocidade, ele voltando, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, 1.200 voltando para quanto? Para 800. Quem é o final aqui? O inicial é 1.200, o final é quanto? 800. Observe que a posição final é menor do que a inicial, por isso que vai dar negativo, certo? Então, vamos ver lá então como seria. E o tempo? O tempo não pode diminuir, o tempo sempre aumenta. Era 250 e levou mais tempo, foi para 350, porque tempo não existe tempo negativo. Então vamos ver como ficaria. Variação do espaço, final menos inicial. 800 menos 1.200 dá menos 200. Você aprendeu isso em matemática lá com o seu professor de matemática, né? Variação do tempo, final menos inicial. 350 menos 250 dá quanto? 100. Vamos calcular a velocidade média. Velocidade média menos 200, porque deu negativo, dividido por 100. Então, deu menos 2 metros por segundo. É um movimento retrógrado. Como é que eu sei que o movimento é retrógrado? Porque a velocidade é o quê? Negativa. E por que a velocidade foi negativa? Porque o espaço é negativo. Mas por que o espaço foi negativo? Porque ele foi para uma posição maior e depois voltou para uma menor. Então, sempre que isso acontece, é retrógrado. Está voltando. Transformação de unidade de comprimento. Aqui eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando você, vamos ver ali a seta azul, caminha daqui para lá, você multiplica por 10. Por exemplo, 1 quilômetro tem 10 hectômetros, vai sempre botando um zero a mais. 1 quilômetro tem 100 decâmetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Ó, que eu caminhei 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1.000. Né? Vou multiplicando por 10 cada vez mais. Certo? Então, 1.000 metros, se eu for transformar em decímetro, eu tenho 10.000 metros. 10.000 metros é igual a 100.000 centímetros, que é igual a 100 milhões de milímetros. Agora, se fosse o contrário, vamos ver aqui o contrário. Eu vou dividir por 10. Ó, caminhei uma casa daqui para cá, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Aqui eu vou ter só 5, vai sair um 0. Se eu vier para cá, vai ter só 4, vai perder o 0. Se eu vier para cá, vai ter só 3 0, vou perder um 0. Se eu vier para cá, vai ter só 3 0, porque eu vou perder um 0. Cada casa que eu caminho, eu perco um 0. Estou falando aqui da seta vermelha, certo? Se eu caminhar para cá, ele perde um 0. Então, ou seja, se você quer caminhar da direita para a esquerda, seta vermelha, você vai dividindo por 10. Se você quer transformar unidade indo da esquerda para a direita, você vai multiplicando por 10, ou acrescentando 0. Uma casa, 1 0 é 10. 2 casas, 100, ou 2 0. 3 casas, é 3 0. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 0, 2, 3. Ok? Transforme 10.000 metros em quilômetros. Solução, eu tenho 10.000 metros. Eu vou dividir por quanto? Por
por 1000. Por que por 1000? Porque eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas, portanto 3 zeros. Ok, gente? Então eu vou dividir por 1000. Então 10.000 dividido por 1000, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou cortando, ó. É igual, ó, corta um 0, 2, 3. É igual a 10 quilômetros. Quer fazer de novo? Vamos fazer de novo. Olha só. Solução, transformar 10.000 metros em quilômetros. Aqui eu tenho metro, vai daqui para quilômetros. Qual é o número que eu tenho? 10.000 metros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 0. Então eu vou caminhar uma casa, 2 casas, 3 casas. Se eu vou caminhar 3 casas, na linha vermelha eu vou perder 3 zeros. Aqui eu vou perder 3 zeros então. Então a solução é dividir por 1000. Né? Uma casa, 2 casas, 3 casas, que é igual a uma casa, corta, 10 quilômetros. Transforme, agora vamos lá, transforme 60 quilômetros em densímetro. Eu estou aqui, ó, 60. Vou botar um 0, vou botar outro 0, vou botar outro 0, vou botar outro 0. Ah, então vamos ver como é que é. Solução, 60 quilômetros vezes, aí vê, uma casa, 2, 3, 4. Ah, então 4 0. 1, 2, 3, 4. É igual, basta colocar 6 0, 4 0 aqui, ó. Tá lá. 600.000 decâmetros. Densímetro, perdão, densímetros. 600.000 densímetros. No sistema SI, quer dizer, o Sistema Internacional de Medidas, o Sistema Internacional de Medidas, já falamos de outras aulas, que foi criado porque todos os países se juntaram para normatizar as siglas, que tinha quilogramas, tinha grama, decimiligramas. Então ele falou, não, vamos fazer o seguinte, quilômetros, vamos falar que era metro, vamos falar que era pés, milha. Então vamos padronizar. Aí no Sistema Internacional de Medidas, eles então disseram o seguinte, olha, a velocidade média vai ser em metros por segundo. Então vamos aprender a transformar. Se eu tiver metros por segundo, um valor qualquer, e quiser transformar por quilômetro por hora, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 3,6. Certo? Por exemplo, transformar 30 metros por segundo para quilômetro por hora. Solução. Eu pego 30 metros por segundo e multiplico por 3,6, dá quanto? 108 km por hora. Vamos supor que eu quero transformar 25 metros por segundo para quilômetros por hora. Eu pego 25 metros por segundo, multiplico por 3,6, eu tenho 90 km por hora. Agora o contrário, vamos supor que eu tenha em quilômetros, quero passar para metros por segundos. Transformar 72 km por hora para metros por segundo. Eu vou pegar 72 km por hora, dividir, ó, linha azul, por 3,6 e vou chegar ao valor em metros por segundo. 20 metros por segundo. Mais uma. Transformar 54 km por hora para metros por segundo. Solução. 54 km por hora dividido por 3,6 me dá 15 metros por segundo. Ok? Então você já sabe transformar metros por segundo para quilômetro por hora e sabe transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Exercícios propostos. Transforme 12.000 metros em quilômetros e assinale a alternativa correta. Depois, transforme 8 hectômetros em centímetros, assinale a alternativa correta. Depois eu tenho um carro se desloca do ponto A para o ponto B, percorrendo uma distância de 500 metros, conforme figura abaixo. Calcule a velocidade média em metros por segundo, assinale a alternativa correta. Quarta questão. Paulo decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 144 km. Que velocidade Paulo estava em seu passeio em metros por segundo? Quinta questão. Um carro se desloca a uma velocidade de 80 km por hora, ele dá a velocidade já. De uma cidade do Natal para uma cidade do interior conhecida como Currais Novos, que estão situadas a uma distância de 160 km. Que tempo ele levou para chegar a seu destino final? Lembre-se que ele tem, então, a velocidade e tem o espaço, mas não tem o tempo. Lembre-se também que o tempo inicial é 0 e que o espaço inicial é 0. O final é 160, o espaço.
certo? E o tempo final? Não sei, estou querendo saber. Obrigado pela atenção.